Meu bom dia às queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Que a paz verdadeira, a paz do Mestre esteja com todos nós, para desenvolvermos as nossas atividades nesse domingo de frio, não tanto, mas no qual sentimos desde já o calor que vem de nossos corações, de nossas almas, a fazer esse fecho indispensável que é a harmonia entre todos nós. Barrabás, Barrabás, Barrabás! Gritava o povo naqueles dias que antecediam a Páscoa judaica. Barrabás! Quando foi perguntado a quem se deveria dar o induto pascal mosaico, aquele povo gritou alto e bom som: Barrabás. Criminoso, confesso, mas que preferiram fosse consumado o martírio de Jesus ao invés daquele irmão. Mas Jesus, na sua grandeza, mesmo assim, perdoou os seus algozes, elevando o pensamento a Deus, porque sabia que aqueles irmãos não sabiam o que estavam fazendo. Mas diríamos nós: é Jesus. Jesus é Jesus. Ele pode perdoar. Ele é grande. Ele tem como perdoar. E se nós formos ver o arcebispo de Paris, Monsenhor Cibor, que em 1857 foi assassinado pelo padre Verger, e isso está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, os espíritos arrependidos. Nós vamos ver que o arcebispo perdoa Verger. É claro, logo após o seu desenlace, pois que ele foi assassinado pelo padre Verger, e o padre Verger arrepende-se do que fez e segue a sua trajetória. Diríamos, não, era um arcebispo na hierarquia da igreja, estava lá no alto, ele podia perdoar. E se nós formos ver os pais de Ives Ota, aquele menininho que em 1997 foi morto por aqueles 3 irmãos que trabalhavam para o seu pai na sua empresa. E esse pai, e esses pais, porque é o pai e a mãe, perdoaram os algozes de seus filhos. Diríamos o quê? Não era Jesus? Não era arcebispo? Era gente como nós. Será que eles gostavam menos dos seus filhos do que nós gostamos, do que nós amamos os nossos queridos e amados entes? Não. Mas o que leva a isso de determinadas pessoas chegarem a essa compreensão de que aqueles irmãos que assim procederam, que saíram fora da lei natural, na lei divina,
são doentes do espírito. São irmãos que às vezes estão à margem da sociedade. São irmãos que às vezes têm o conhecimento, mas os valores materiais sobrepujaram esse conhecimento e dilapidaram corações empedernidos, endurecidos, que não querem ver a Deus. Esse Deus, dessa mensagem inicial que nós tivemos, esse Deus único. Como compreender determinadas situações? E nós vimos na leitura inicial da nossa irmã Cristina uma parte da mensagem de Elizabeth de França. Essa irmã que foi irmã de Luís XVI, pessoa boníssima, ajudava todo mundo, fazia o que melhor podia. E assim mesmo foi decapitada pelo mal que não fez. Como entendemos na mensagem seguinte, desse mesmo título, do Espírito Lamennais, um grande filósofo, teólogo, que foi padre e que só fazia o bem, e que determinado momento da sua vida foi discriminado, colocado à margem, porque não conseguiu seguir, segundo seu entendimento, aquilo que queriam lhe impor como conduta de vida. Como entender isso, meus irmãos? E eu me vali, então, dos escritos do nosso irmão Alessandro de Paula e também de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Amélia Rodrigues, que nos trouxe uma mensagem que não deixa margem de dúvida para todos nós a respeito desse assunto, que principalmente nos dias de hoje mexe muito conosco, ao nós vermos tantas discrepâncias, tantos erros, tantos crimes cometidos. Isso faz com que nós pensemos e dizer assim que a vida de Jesus foi um hino constante de esperança e amor, convidando a criatura humana essencialmente à transformação moral, bem como nos trouxe novos conceitos e padrões de conduta. Jesus não desperdiçava um só dia, uma única oportunidade, porque nunca cessava de ensinar e amparar a multidão aflita. Não obstante, surgissem aqueles que tentavam lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. E numa determinada ocasião, um desses fanáticos, discutidores da lei, de nome Natan Ben Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o Cristo e perguntou: Tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? Jesus responde: sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande, como acontece com o ar que a tudo e a todos vitaliza. Mas Natan insiste e formula uma nova questão. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetuam, Jesus, na sua mansuetude, continua a ensinar. Sem dúvida, a todos estes,
porquanto, mais do que os outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se então cidadãos úteis ao conjunto social. Mas o fariseu, ainda insatisfeito com a resposta, tenta dificultar o raciocínio do mestre. E o criminoso insensível não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem, defendendo os fracos? Jesus, com extrema tolerância, diz: justiçar não significa punir, revidar com o mal. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, de educação do revel para a vida digna. Na raiz de muitos males, encontraremos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O criminoso é um enfermo, diz Jesus, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a essa causa, há fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação, a desabordar no crime, na delinquência. Natan, tentando justificar os excessos em seus julgamentos, inquire: não será justo, então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? O Rabi, revelando sua imensa ternura e amor, orienta: punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para posterior reintegração na comunidade dos sadios. Então Jesus recomenda assim que o criminoso seja apartado da sociedade durante um tempo, se assim necessário for, né, para que ele possa se corrigir e voltar àquele convívio social. Matar o assassino não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos ou as mãos do ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador, de forma alguma, repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. Notamos então que a elucidação do Cristo, apesar do decurso do tempo, revela-se atual e induz-nos a meditar sobre o tema em pauta com elevação moral. Nós vivemos num período de criminalidade crescente, temos visto isso em nosso Brasil e em todo o mundo. Desde os delitos mais simples até os mais bárbaros e hediondos, praticados por indivíduos de todas as classes sociais, seja de colarinho branco,
seja o irmão que mora lá, naquelas favelas mais necessitadas na parte moral, e cujas causas são as mais variadas. Porém, em todas as ocorrências delitivas, há a imperfeição moral do criminoso. Esse cenário grave, irmãos, fomenta os corações mais endurecidos e as pessoas mais exaltadas a proclamarem a necessidade da pena de morte como forma de extirpar o crime na face da terra. Trata-se de um raciocínio equivocado, porque nos países onde se adota a pena de morte, não houve uma diminuição sensível da criminalidade. Aliás, em algumas localidades, nem sequer ocorreu a redução estatística das infrações penais. Obviamente que há a necessidade que aquele que infringiu os estatutos penais receba uma penalidade proporcional à gravidade do delito, que o próprio Cristo fala da segregação provisória do delinquente. Haja vista que alguns deles, por desvios de caráter e de conduta, não conseguem viver no meio social sem causar prejuízos. Outra medida relevante diz respeito à qualidade da pena. Porquanto, não podemos agrupar os criminosos num espaço mínimo, dando-lhes tão somente comida e repouso, sem que se invista na real reeducação. A proposta primordial da pena, consoante as lições do Cristo, é a reeducação do criminoso, criando-se as condições propícias para que ele recupere sua dignidade e tenha oportunidade de ser reintegrado à sociedade. Então nós vemos, e às vezes nós nos revoltamos, vemos o sistema penal, o sistema carcerário, principalmente no Brasil, né, onde aqueles irmãos reclusos vivem numa situação, a maioria deles, né, numa situação muito penosa, onde são colocados centenas de irmãos que seriam reeducandos, né, deveriam ser reeducandos, mas na condição em que são colocados, é impossível a reeducação. Vemos também no sistema penal brasileiro, no sistema carcerário, muitas coisas que não são corretas ao nosso modo de ver. O custo do sistema carcerário, perto do que ele oferece, né? Determinados irmãos reclusos recebem uma atenção especialíssima, muito além da conta, né? À margem daqueles que são a maioria e que sofrem realmente por estar ali naquele local de reclusão. A sociedade tem que rever esse tipo de coisa. A sociedade somos nós. E nós devemos trabalhar para que haja uma mudança para melhor. Que o sistema penal, né, especialmente no nosso Brasil, possa realmente, dentro das suas possibilidades, recuperar irmãos. E a semana passada, nosso irmão Sérgio Lezan, que estava aqui, nos falou, né, que mesmo aquele criminoso mais hediondo, né, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem até no seu bolso um santinho no qual ele deposita fé, deposita confiança. Tem uma mãe que o ama, principalmente as mães, né? Elas não perdem a ligação com seus filhos,
mesmo que eles estejam à margem da lei. Isso nós devemos refletir, nós devemos pensar. E quando for um acontecimento desse mais próximo de nós, dentro da nossa família, como que nós agiríamos? São situações para se pensar. E sob a ótica do Espiritismo, sabemos que o espírito é imoral e desperta no mundo espiritual tal como viveu na terra. O espírito do irmão criminoso é imoral e desperta no mundo espiritual tal como viveu na terra. Portanto, matar o criminoso não resolveria o problema, porque ele despertaria mais revoltado e ficaria imantado à psicosfera do planeta, provavelmente estimulando, pelo processo obsessivo, a prática de delitos variados. E é o que nós temos visto. A gente não pode afirmar, porque não tem dados suficientes para isso, mas vejam aonde, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né, onde até bem pouco tempo havia condenação à morte em quantidades grandes até. Nós vemos os reflexos disso hoje, quando crianças, né, tomam de armas e vão próximo aos seus amigos, colegas, professores, e começam a atirar a esmo. Isso aí é revolta de espíritos que retornam, espíritos que perderam a vida nesse processo da penalidade máxima, através da morte, que pode ser eles que estão voltando. A lei não determinava isso, que viesse para fazer isso, mas pelo livre-arbítrio eles tomam essa atitude, porque ainda se sentem lesados. É algo para nós pensarmos. Todavia, a abençoada lei da reencarnação, que revela a misericórdia divina, criará oportunidades para que todos se recuperem, inclusive os criminosos mais violentos, porque renascerão inúmeras vezes até o momento do desabrochar do Deus interno, do potencial divino que há dentro de nós. Ademais, não podemos ignorar que muitos de nós somos delinquentes menores, pois praticamos atos imorais aceitos pela sociedade e que a lei humana não prevê como crime, de tal sorte que precisamos exercitar a compaixão para com os criminosos, lembrando a assertiva de Jesus no episódio da mulher adúltera. Quem estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Anote-se que muitos de nós queremos que os criminosos se reabilitem, mas não criamos situações para que isso ocorra. O preconceito social é enorme e pergunta-se: quem dará emprego para um ex-traficante, ex-assaltante, etc. Por essa razão é que Jesus propõe o amor incondicional, inclusive aos criminosos. Certamente é um desafio pessoal para cada um de nós. Diante da notícia de um delito, lembremos de orar pela vítima, sim, pela vítima, pela sua família, que estão sofrendo muito naquele momento. Mas também não esqueçamos de orar pelo delinquente, que é um enfermo do espírito, é um enfermo social e que precisa de nós. Se nós queremos e temos a vontade de que a humanidade melhore, de que a humanidade evolua, nós temos que pensar nesses termos de auxiliarmos os nossos irmãos. Infelizmente, vemos cristãos em atitude de afronta à própria religião dizerem: bandido bom é bandido morto. Sou a favor da pena de morte. Que cristão é esse?
Que cristão é esse que não segue os ensinamentos do Cristo? Ou que de repente separa as lições do Cristo. Ah, essa é boa, essa não é, essa eu vou seguir, essa eu não vou seguir. Não existe isso. Ou se é, ou se não é. Não existe ficar em cima do muro. Porque a pena de morte, como nós vimos, não vai resolver nada. O Espírito vai levar tudo o que ele fazia, né? A sua revolta, e certamente vai ser um espírito obsessor. Se revoltado ele for para o mundo espiritual. Para encerrar, o exercício do amor aos criminosos, desde a prece em favor deles, até a prática de ações mais concretas, pode parecer algo impossível. Mas temos exemplos de pessoas que mostram que isso é factível. E nós vamos nos recordar daquele menino do qual falamos. 8 anos. Então recordemos o menino Ives Ota. 8 anos de idade. Amado pelos seus pais. E que foi sequestrado e morto por 3 pessoas que trabalhavam como seguranças de seu pai, Masataka Ota. O pai, após o infeliz acontecimento, fundou o movimento Paz e Justiça Ives Ota, que estimula a vivência de paz e do perdão. Esses pais fizeram o exercício do perdão. Esse pai foi até a penitenciária onde estava o assassino e os sequestradores de seu filho. Inicialmente meio sem coragem de ir, mas tomou dessa coragem, pedindo forças a Deus e a Jesus, e foi até aqueles irmãos. Não para debochar ou fazer a sua justiça, não, mas foi com o sério desejo de perdoar. E chegou naquela prisão e colocou o seu perdão de uma forma suave que aquele irmão pôde sentir, aquele irmão criminoso pôde sentir que ali ele estava recebendo realmente um perdão sincero daquele pai e daquela mãe que tão sofridos estavam. O senhor Masataka Ota, numa entrevista, afirmou: acho que perdoar não é dizer soltem os assassinos de meu filho. Perdoar é tirar o ódio de dentro de você. Então, perdão é uma coisa e justiça é outra. A justiça tem que ser cumprida. Não daquela forma como a turba muitas vezes grita: justiça, justiça, justiça. Mas que na verdade querem vingança, vingança, vingança. Isso não é perdoar. Isso não é querer a verdadeira justiça. Porque a verdadeira justiça se faz com o que nós temos aqui na terra, nas nossas leis, e, sobretudo, com a justiça suprema, que é a justiça de Deus. Inspirado nesse notável exemplo, não nos esqueçamos de que não há diretriz mais eficiente e libertadora do que o Evangelho. E não fiquemos inibidos de expressar nossos pontos de vista cristãos de forma que sintamos Jesus, o celeste amigo, ao nosso lado, falando-nos. O amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida, dignificando as suas criaturas. Um dia
triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. É isso que queremos, é isso que pedimos, é isso que sustentamos. Que a paz, o entendimento, o amor de Deus, esse Deus único, que essa mensagem tão linda ao início dos nossos trabalhos nos falou. A mensagem que Jesus exemplificou, perdoando os seus algozes, aqueles que o crucificaram, perdoando aqueles 2 criminosos que estavam do seu lado direito e do seu lado esquerdo, na cruz, perdoando aquela turba que talvez pudéssemos ser nós mesmos em encarnações pretéritas. Há essa possibilidade. Por isso não devemos condenar aqueles irmãos. Devemos perdoá-los. Devemos formatar um pensamento de amor e de luz, para que a vida prossiga de forma serena, tranquila, sob os auspícios do Pai Maior, esse que nos deu a vida e que rege os mundos. Muita paz a todos nós. Que assim seja, com a graça de Deus.